Graça e paz em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 12 de sua carta, assim registra: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. O texto que lemos, ele vai apresentar uma nova lista de dons espirituais. E podemos dividir essa lista em 3 grupos: dons de instrução ou dons pedagógicos, dons de poder sobrenatural e os dons comunicativos ou da fala inspirada. Os estudiosos nos apresentam esta possibilidade de divisão dos dons apresentados nesse trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, a sua primeira carta. Vamos falar sobre esses dons de instrução ou dons pedagógicos, que são a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Nesse nosso trabalho em que temos uma primeira abordagem aos dons espirituais, a palavra de conhecimento tem a ver com informações sobre Deus, sobre o significado das Escrituras. Não tem a ver com uma capacidade especial, um dom especial para o conhecimento científico, da intelectualidade,
ou de como nós costumávamos usar, uma inteligência maior. Não, este é um dom que tem a ver com a capacidade de compreender as Escrituras, né? Captar as informações sobre Deus apresentadas na Escritura. Este dom, ele apresenta àquele que recebe uma habilidade, uma capacidade, diríamos, especial. Né? Não substitui o estudo sistemático das Escrituras. Aquele que tem o dom de mestre, né, o dom do ensino, ele por si só, ele tem esse movimento do estudo sistemático da palavra e irá encontrar informações sobre Deus. Este dom, a palavra de conhecimento, repito, não pressupõe um desleixo no estudo bíblico, mas é uma capacitação especial, uma ação do Espírito Santo que vai possibilitar a esse que recebe o dom determinadas informações, outras, inclusive algumas informações que o estudo sistemático pode não conceder. Então, alguns, o Espírito Santo, como afirma a Escritura, recebe este dom, esta capacitação, essa bênção de Deus. O segundo dom, dentro dessa categoria de dons de instrução ou pedagógicos, é a palavra de sabedoria. Aí tem a ver com a aplicação da verdade bíblica. E quando pensamos na palavra de sabedoria, nós precisamos trazer à nossa memória que o texto bíblico, outros textos bíblicos vão nos apresentar o que é esta sabedoria. Um pouco mais do que a aplicação de verdades bíblicas. Nós temos o livro de Provérbios, que é tido como um livro de sabedoria, e é uma verdade. Mas esse dom tem um quê a mais. O próprio apóstolo Paulo pode nos ajudar na compreensão. Ele vai dizer, logo no primeiro capítulo da sua primeira carta, o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria que o apóstolo Paulo está apresentando nessa lista de dons tem a ver com a sabedoria de Deus, que é apresentada então num contraponto. Enquanto os gregos realmente buscam a sabedoria, e os gregos buscavam a sabedoria intelectual, a sabedoria filosófica, os judeus buscavam o poder, o Messias como aquele que viria com poder para livrá-los das mãos dos romanos. O apóstolo Paulo, então, nos apresenta a palavra de sabedoria, o dom espiritual que é concedido àqueles que creem, tem a ver com Cristo. Por isso ele vai colocar por duas vezes: nós pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, esta palavra de sabedoria, esta aplicação da verdade bíblica, tem a ver com, primeiro, o reconhecimento da mensagem da cruz. Só esses podem receber este dom. É o Cristo crucificado, né? O significado da cruz. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Anunciar esta verdade, então, tem a ver com esta palavra de sabedoria. Que eu e você possamos desenvolver uma vida cristã, um coração aberto à ação de Deus.
e a mente e o coração com a percepção, com a sensibilidade de reconhecer que, como afirma o texto bíblico, o Espírito concede dons a cada um individualmente conforme Ele quer. E ao reconhecermos, possamos desenvolver a ação de obediência na prática do dom espiritual que recebemos. Que o Senhor nos ajude neste desafio e que a nossa resposta, então, seja um ato de obediência. Amém.